Olá a todos, queridos irmãos e irmãs, muita luz. É uma honra estarmos aqui a convite do Movimento Espírita de Catu, representado pelos Centros Espíritas Caminho da Verdade e União, e pela equipe de podcast. E neste momento, eu convido vocês a fazermos uma prece inicial. Peço que todos fechem os olhos. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Inspire, solte, deixe ir tudo que te incomoda, deixe ir tudo que de alguma forma lhe chateou. E vamos pedir ao nosso amado Jesus que nos ampare, que nos traga a luz e o amparo necessário para o nosso crescimento, o nosso fortalecimento. Que o amado Jesus possa nos acolher e nos impulsionar com seu modelo, com seu exemplo, nos trazendo a autodeterminação, a capacidade de confiarmos em nós mesmos e seguir adiante, seguir a vida aprendendo e crescendo cada vez mais, reconhecendo as nossas qualidades e aquilo que em nós precisa ser melhorado. E é com esse intuito que nós falaremos hoje da cura, a cura do abandono. Como essa cura se procede em nós. O que vem a ser o abandono? O abandono é um sentimento que somos cometidos muitas vezes iniciando na infância. Muitas vezes para essa criança, aquele amor, aquele carinho que essa criança esperou do pai, da mãe, pode não ter vindo da forma como ela gostaria. Pode os pais terem se separados. Na cabecinha da criança não tem separação, não tem morte. Tem, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. E esse sentimento de abandono, eles nos provoca em nós uma ferida, provoca em nós um vazio existencial, provoca uma carência afetiva enorme, que é uma necessidade de afeto, uma sensação de falta, uma necessidade de atenção, de cuidado emocional. Então, é uma carência que sentimos e buscamos constantemente por atenção, por aprovação. Então, essa busca muitas vezes vai se tornando excessiva, porque buscamos e esperamos que o outro nos aprove. Às vezes é uma roupa, é um comportamento, esperando sempre que o outro nos aprove. Então, é preciso, para curarmos isso, reconhecer que existe uma necessidade de aprovação, reconhecer que existe uma baixa autoestima, reconhecer que temos uma dependência emocional, uma ansiedade ou uma depressão, e muitas vezes até comportamentos compulsivos. E essa necessidade vai gerando um impacto nas nossas relações, porque vamos esperando sempre que o outro preencha aquilo que nos falta.
e o outro não é capaz de preencher. Não porque ele não queira, não. É porque aquela falta nunca é suficientemente preenchida pelo outro. Porque essa carência só pode ser preenchida por nós mesmos. Por nós reconhecermos que existe uma carência em nós. Então, é através da psicoterapia, através do autoconhecimento, através das nossas leituras, das nossas buscas espiritual, que a gente vai preenchendo esse vazio. Muitas vezes esse vazio que foi formado na infância. Então, a psicologia analítica fala dessa carência como um fenômeno que pode influenciar profundamente no nosso psiquismo. Profundamente. E é preciso que nos demos conta dessa necessidade. E vamos nos fortalecendo a cada vez. Então, cada vez que eu busco me conhecer melhor, confiar mais em mim, né? Me conhecer. Santo Agostinho dizia que só amamos aquilo que conhecemos. Santo Agostinho. Ou seja, é preciso que a gente se conheça. Conheça nossas sombras. O que são sombras? São conteúdos que ficaram reprimidos. Então, tudo aquilo que ficou reprimido em nós, na nossa infância, aquilo que ficou criticado, que ficou subjugado, a gente precisa reconhecer. Então, são conteúdos que foram ficando na sombra, ou seja, não reconhecido. Então, quando muitas vezes ouvimos, às vezes, um pai dizer: entupa o choro, não chore. Esse choro ficou reprimido. Um comportamento que foi criticado, esse comportamento fica reprimido. Então é preciso que a gente vá reconhecendo todos esses, porque tudo isso é parte de nós. E à medida que a gente vai reconhecendo, a gente vai acolhendo. A mentora Joana de Ângeles fala que a carência emocional é uma desconexão espiritual. Ela enfatiza que a carência emocional muitas vezes se origina de uma desconexão com a própria natureza espiritual. Quando o indivíduo se desconecta de sua essência divina, ele pode sentir um vazio. A falta de um propósito e sentido espiritual na vida pode levar ao sentimento de insatisfação e vazio espiritual. Então, essa é uma das formas de se preencher. Esse vazio espiritual é uma das formas de curar a sensação de abandono. Então, o autoconhecimento é fundamental para superar essa carência emocional. Compreender a si mesmo, reconhecer as suas próprias virtudes, assim como as imperfeições, e integrar esses dois sentimentos. Ou seja, integro aquilo que eu tenho como virtude e eu integro também aquilo que eu tenho como imperfeição. Todas essas duas partes são parte de uma polaridade. São parte de mim mesmo. Então, à medida que eu vou reconhecendo que existe uma pessoa que é boa em determinadas coisas, mas em outras não tão boa, eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando aquilo que não é tão bom e reconhecendo também as minhas qualidades. Sabendo que eu posso viver, eu posso ter opinião sobre mim mesma, eu posso reconhecer as minhas deficiências e ir crescendo com isso.
Joana de Ângeles também fala que superamos essa sensação de abandono, essa carência emocional, praticando a meditação, a conexão espiritual, investindo no autoconhecimento através de leitura, através da terapia, da reflexão pessoal, trabalhando a autoestima e o amor próprio, reconhecendo o próprio valor e a dignidade, buscando relacionamentos que promovam o crescimento mútuo e o apoio emocional, encarando as dificuldades como oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, todas essas são as formas da gente buscar se sentir mais seguro, sentir menos o vazio, porque esse vazio ninguém vai preencher, a não ser nós mesmos com amor próprio. Então é preciso que a gente reconheça e busque desenvolver em nós a capacidade do amor próprio, a capacidade de reconhecer nossas qualidades, reconhecer os nossos talentos, porque todos nós viemos com virtudes, competências e habilidades ao reencarnarmos. Então precisamos desenvolver essas capacidades na vida. E muitas vezes essas carências que passamos na infância nada mais são do que oportunidades. Porque tudo aquilo que o pai ou a mãe não nos deu foi para que possamos desenvolver dentro de nós essas habilidades, essas competências. Podemos citar aqui algumas das dificuldades desse sentimento de abandono. Então, uma criança, o primeiro vínculo dela é com os pais. Então, se essa relação com os pais não houve um apego seguro, a criança muitas vezes se forma com a sensação de abandono. Sensação de que lhe faltou algo. Então é importante que os pais, vocês que não são pais ainda, que estão nos ouvindo, ou já iniciaram sua jornada, pai e mãe, é importante que tenha um cuidado com essa criança, com esse ser. Lógico que todos passamos por isso. Todos precisamos passar. Mas aquele que é cuidador, é importante ter esse sentimento para amenizar nessa criança essa sensação de abandono. Porque é uma sensação de ser negligenciado nas suas primeiras emoções, nos seus primeiros sentimentos, que é a ausência física ou emocional dos pais, que ela pode ser por uma separação, morte ou até ausência psicológica mesmo, deixando nessas crianças esse sentimento de abandono. Então, é preciso que o adulto tenha a consciência de que cada pai fez o que podia fazer. Cada pai fez o que estava ao seu alcance. E que, portanto, cabe a cada um se preencher. Preencher o seu vazio, preencher a sua baixa autoestima, para que não vive um transtorno mental, para que não vive à mercê da opinião alheia, das carências de sentimentos de outras pessoas, que muitas vezes esses sentimentos você termina recebendo migalhas, aceitando migalhas do outro. Por quê? Porque não se sente devidamente preenchido. Aí busca que qualquer pessoa preencha um vazio que só você pode preencher. É importante que tenhamos resiliência. E o que é resiliência?
é a capacidade de atravessar uma dificuldade e sair fortalecido, sair melhor do que entrou nessa experiência. Então, Joana de Anjos também fala da importância da gente aceitar as dificuldades e os desafios que a vida nos oferece como uma oportunidade de crescimento. Porque superar essa carência é superar a nós mesmos. É trazer para nós uma capacidade de compreender as adversidades. Compreender que recebemos aquilo que foi possível, mas que eu sou capaz de me preencher. Eu sou capaz, eu tenho recursos internos. Aquilo que eu não tenho, eu busco para que eu possa superar essa carência, para que possamos superá-la com força, com coragem. E a gente só vai superando à medida que a gente vai se conhecendo, compreendendo, se transformando, se aperfeiçoando a cada vez. Se desafiando a ter comportamentos melhores, se desafiando a viver só, muitas vezes, porque não estamos rodeados de pessoas muitas vezes, e precisamos muitas vezes estarmos só e superar, seja qual for a dor, atravessar as dores, os lutos e crescer com cada experiência. E só crescemos quando atravessamos as dores com amor, com autocuidado, com compaixão, com amorosidade. Então é importante a gente superar essa carência, essa sensação de abandono, compreendendo a si mesmo, trabalhando as nossas imperfeições, buscando um sentido da vida, que é muito importante. A vida precisa ter um propósito. Qual é o propósito da minha vida? O que é que eu quero para mim? O que me faz eu me sentir bem? Como eu posso contribuir na vida do outro? O que me desafia ao crescimento? Então são essas reflexões, entendendo que somos espíritos. Então podemos dialogar conosco mesmo. E nesse diálogo a gente vai se desafiando a ser pessoas melhores. Escolhendo o comportamento. Qual comportamento eu quero ter? Que pessoa eu quero me tornar? Refletindo. Não apenas vivendo uma vida por viver, mas buscando cada vez mais se adequar àquilo que eu desejo para mim. Que pessoa eu quero me tornar? Que vida é que eu quero viver? Então, aquilo que eu quero, eu estou me dedicando? Eu estou me empenhando em ser uma pessoa melhor, profissional, pessoal, familiar? Porque veja, se o outro é sempre um desafio, a convivência com o outro é sempre um desafio, seja qual for o outro. E nos relacionamentos mais íntimos, o desafio é muito maior, porque vemos no outro aquilo que está na nossa sombra. Veja que bacana. A gente olha para o outro e tudo que nos incomoda no outro é um ponto para olharmos para dentro. É uma pista. Então veja, se eu olho para uma pessoa e digo, nossa, como ela é invejosa, como ele é desrespeitoso. Então, o que tem dentro de mim que eu estou vendo no outro? Ora, se eu vejo no outro, o outro eu estou fazendo um espelhamento. Então, o que é que eu tenho de invejosa dentro de mim? Ah, mas eu não sou invejosa. Será que não? Ah, eu não sou desrespeitosa. Será que não? Se eu estou vendo isso no outro, eu só vejo aquilo que eu conheço. Portanto, eu reconheço no outro aquilo que está dentro de mim. E como disse muito bem Santo Agostinho,
só amamos aquilo que conhecemos. Então, à medida que vamos nos conhecendo, recebendo da vida essas pistas que o outro nos vão dando, a gente vai burilando, aperfeiçoando, melhorando, ressignificando. Então, o que é ressignificar? Quando eu identifico que eu tenho algo em mim que não é bacana, que eu não concordo quando o outro tem, então eu tenho. Então, a partir daí, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso ressignificar? Quando eu olho que eu vejo que eu tenho raiva mesmo, que tem uma fera dentro de mim, e que muitas vezes é ativada no trânsito, ou no futebol, ou numa discussão familiar. Então, o que é que eu posso fazer com essa fera? Pronto, eu acolho. Eu acolho, sei que é minha, e aí eu vou acalmando, domando, ressignificando. Todos viemos aqui para atravessar uma jornada arquetípica, uma jornada do herói. Lembram de Hércules? Hércules é esse modelo. E Hércules era sempre convocado para ir salvar essa cidade, esse lugar. Matar sempre um animal feroz. O leão, o touro, o minotauro, o javali. E Hércules sempre ia, ele era forte. E ele matava e voltava com o prêmio que era o animal morto para que essa cidade pudesse comprovar a façanha dele. Até o momento em que Hércules percebeu que ele era forte. Então ele não precisaria mais de armas. E ele deixou de levar as armas. E ele matava com a própria força. Depois ele descobriu que ele não precisava mais matar. Ele agora vinha brincando com esse animal. Veja, na psicologia analítica fala dos arquétipos. E se nós vivenciamos essa jornada em nós vamos aprendendo que a gente não precisa mais ferir ninguém, magoar ninguém, para dividir com ela a nossa dor, porque a dor é nossa. A nossa raiva, a nossa tristeza. E quando eu percebo isso, eu percebo a força que eu tenho. Porque se eu não tivesse força, eu não passaria por algumas dificuldades que uma criança atravessou e atravessou muito bem, porque sobreviveu a essas dificuldades. Então eu reconheço a força que eu tenho. E quando eu reconheço a força que eu tenho, eu não preciso mais ferir o outro. Eu não preciso mais magoar o outro. Eu posso ser amoroso, amorosa. Porque eu já sei a força que eu tenho de realização, a capacidade de ir lá fazer as coisas. E ao reconhecer essa força, pronto, é um crescimento, é um desenvolvimento, é um acolhimento. Então, para toda força positiva tem uma força contrária. Então, a força contrária que magoava, que feria o outro, eu não preciso mais fazer isso como prova para botar para fora todas as minhas dores. Porque eu acolho essa dor é minha. E aí eu transformo ela em amor, em caridade, em compreensão, em ensinamentos, fazendo bem à medida que eu posso. Então, por isso a importância tão grande do autoconhecimento. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, a gente vai observando aquilo que nos falta e aquilo que tem. O que nos falta a gente preenche. O que tem excesso, a gente transforma.
equilibra, adequa. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se sentindo uma pessoa mais segura, mais em paz, mais tranquila, mais em equilíbrio. Ou seja, essa carência vai sendo diminuída. E ao diminuirmos essa carência, a gente vai deixando de encontrar pessoas que precisem ativá-la. Porque quanto mais carente, mais eu encontro pessoas que me deixem nessa situação de carência. Porque é o meu aprendizado. Então, quanto mais carente você é, mais você vai atrair pessoas que lhe deixem nessa situação. Quanto mais amorosa você é, mais amor você encontra também. Então o aprendizado é, quanto mais eu me amo, mais eu encontro pessoas para me amar. Porque aquilo que está dentro é aquilo que está fora. E se está dentro carência, eu vou encontrar alguém que ative essa carência. Se tem dentro muito amor, eu vou encontrar lá fora também muito amor. Então o desafio nosso é se amar, aprender a gostar de si mesmo. Como disse muito bem Jesus, ama ao próximo como a ti mesmo. Então o aprendizado nosso nessa encarnação é superarmos as nossas próprias dificuldades e nos amarmos com todo o sentimento que for possível. Porque quanto mais eu me amo, mais eu sou capaz de amar os outros. Não é o contrário. Não é egoísmo, muito pelo contrário. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu me respeito, quanto mais eu tenho cuidado comigo, mais eu sou capaz de ser amoroso com o outro. Mais eu sou capaz de ser cuidadoso com o outro. Porque o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu me cobro, quanto menos eu me dou valor, mais eu faço isso com os outros também. Então, que possamos ser mais amorosos consigo mesmo, mais compreensivos e que, portanto, mais carinhosos com todos à nossa volta. Muita luz a todos. Que esse momento seja um momento de aprendizado, de crescimento, porque não estamos aqui encarnados para sermos carentes. Estamos encarnados aqui para aprendermos a nos amar, a nos cuidar e, portanto, ser amorosos com o outro também. Então, muita luz, muita paz. Obrigada a todos. E vamos fazer a prece agora de encerramento, pedindo ao amado Jesus que o aprendizado dessa noite fixe em nossa mente, em nossos corações, e que possamos levar à prática no nosso dia a dia, no acolhimento a si mesmo, no acolhimento ao outro, entendendo que estamos vivendo num planeta de provas e expiações e que as dificuldades são necessárias para o burilamento do nosso espírito, são necessárias para o nosso crescimento e que esses desafios nada mais são do que uma oportunidade de crescer, de nos aperfeiçoarmos e que o amado Mestre Jesus nos dê a paz, a tranquilidade, o amor necessário para nos acolhermos e aprendermos nessa jornada. Sinta no seu coração toda a paz, todo o acolhimento
luz a todos. Uma excelente semana.